E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, curte, compartilha, faz tudo aquilo que vocês sabem que deve ser feito. E hoje nós vamos falar sobre a segunda carta a Timóteo. A gente pode resumir a segunda carta a Timóteo da seguinte forma: a despedida de Paulo. Timóteo, ele vai se envolver no ministério de Paulo se ele demonstrar perseverança e convicção, força diante das provações e pureza diante das heresias que estavam surgindo na época. Heresia é um ensinamento que é contrário ao que a palavra de Deus diz. O versículo-chave de 2 Timóteo se encontra no capítulo 1, versículo 8. Fala assim: portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Paulo está incentivando Timóteo a ele continuar perseverante, firme em pregar o Evangelho. Não se preocupar com o que as pessoas estão pensando sobre ele ou estão dizendo sobre ele, o que vão fazer com ele. Ele tem que pregar o Evangelho, porque esse é o nosso papel aqui na Terra. E ele não pode se envergonhar também de dizer que é um discípulo de Paulo, porque Paulo está preso por um motivo nobre, um motivo bonito, que é pregar o Evangelho. O Evangelho não podia ser pregado de qualquer jeito. Hoje nós temos uma liberdade de poder falar do Evangelho de Jesus aqui no Brasil, por exemplo, mas existem lugares em que os missionários não têm essa abertura. E Paulo esteve num lugar assim, onde ele incomodou pessoas com a pregação do Evangelho e foi preso. O que Timóteo tem que estar firme em entender, estar pronto, na verdade, em sofrer da mesma forma como Paulo sofreu. Porque se ele quer ser fiel na pregação do Evangelho, ele tem que estar disposto a viver e resistir às consequências disso. O autor da segunda carta a Timóteo é o apóstolo Paulo. O destinatário é Timóteo, o discípulo de Paulo que é pastor em Éfeso. O local onde Paulo estava quando ele escreveu é em Roma, na sua segunda prisão. A primeira vez em que Paulo é preso em Roma, isso é relatado no livro de Atos, nos últimos capítulos, ele escreveu outras cartas. Só que diferente do que aconteceu na primeira vez que ele foi preso, nessa segunda vez Paulo não vai ser liberto, na verdade ele vai ser morto no final disso. Por isso que a gente fala que 2 Timóteo é a despedida de Paulo, a sua última carta ao seu amado discípulo. E o ano que ele escreveu essa carta é entre 67 e 68 depois de Cristo. A gente dividiu a carta de 2 Timóteo em 4 partes. A primeira delas nós chamamos de a saudação e agradecimento, que é o capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, onde Paulo, como representante de Jesus Cristo, ora a Deus para que Timóteo seja um ministro, um pregador do Evangelho fiel e que Deus realmente capacite ele para os desafios que ele tem pela frente. A segunda parte nós chamamos de exortações ao serviço fiel, que é o capítulo 1, versículo 6 até o final do capítulo 2. Agora, a responsabilidade de Timóteo é de viver as características de um pastor, de um ministro que é fiel a Deus. A terceira parte nós chamamos de apostasia e proclamação da palavra, que é o capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 5, onde Paulo alerta Timóteo que em breve muitas pessoas irão largar a fé. Muitas pessoas preferirão seguir o próprio coração, os próprios desejos pecaminosos, egoístas e corruptos, ao invés de olhar para Deus e querer se relacionar com Ele. Mas mesmo em meio a essa situação tão difícil, Timóteo tem que ser fiel, pregar o Evangelho, pregar contra os ensinamentos mentirosos, as heresias e estar disposto a sofrer por ser fiel a Deus. A quarta e última parte nós chamamos de a última palavra de Paulo. No capítulo 4, versículo 6 até o final do capítulo, nós vemos Paulo chamar Timóteo para visitá-lo, porque Demas, o cara que estava acompanhando Paulo nesse momento de prisão, o abandonou, e que Paulo quer muito ver Timóteo, porque Paulo já sabe que ele vai morrer. Ele diz que a vida dele foi derramada como sacrifício a Deus, tudo que ele fez foi para a honra e glória de Deus, e que está chegando ao fim a vida dele. E aí ele lança uma frase muito forte, que é de que ele diz: combati o bom combate, corri a corrida que me foi proposta e permaneci fiel.
Paulo é um exemplo de alguém que, mesmo passando por tanta dificuldade, por tanta provação, por tanta luta, por tanta coisa ruim, ele permaneceu fiel a Deus e é um exemplo que deve ser seguido. A gente tem que ter esse pensamento de que a nossa vida não é para nós, é para viver para a honra e glória de Deus. A gente tem que pregar o Evangelho e não se preocupar com as consequências de ser fiel a Deus. Fatos interessantes. Essa é a última carta de Paulo. São as suas últimas palavras, últimas vontades. Essa carta ela é cheia de emoções, de desafios, de memórias, cheias de muito, mas muito amor. Paulo usa algumas figuras, algumas expressões para o crente no capítulo 2. Elas são soldado, atleta, lavrador, obreiro, utensílio e, por último, servo. Mais pesquisa. O que a carta de 2 Timóteo fala a respeito da palavra de Deus? Quais são os sofrimentos que nós vivemos hoje por pregar o Evangelho, por sermos fiéis a Deus? Indicações. Como sempre, aqui embaixo tem um link para o canal do Bible Project e eu oriento vocês para que vocês cliquem e aprendam um pouco mais sobre essa carta maravilhosa, essas últimas palavras do apóstolo Paulo. Além disso, acho que seria legal indicar de novo o filme a respeito do apóstolo Paulo. O link para o trailer vai estar aqui. Seria muito interessante você conhecer um pouco mais sobre a vida desse cara incrível que foi tão importante para a história da igreja. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ver outros vídeos do canal, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, compartilhar com alguém esse vídeo e sigam firmes, perseverantes, sendo fiéis a Deus e pregando o Evangelho para as pessoas à sua volta.